Muito boa tarde. Começa agora a Revista da Semana, programa de 12 de novembro de 2021, com os habituais comentadores José Faustino e Silvério Cunha, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Ora, avançamos já para uma das notícias que marcou a semana, a operação da PJ, por suspeitas de militares que integraram missões no estrangeiro estarem envolvidos em tráfico de diamantes, ouro e droga. José Faustino, começamos por si. Que análise faz deste tema? Eu gostava que não fosse, tenho muito respeito para as polícias, mas não é nenhuma ação da Polícia Judiciária. Foi um ou dois traficantes destes que não foram remunerados dentro da aldrabice que tinha sido montada e que vieram denunciar o problema às autoridades, e depois foi envolvida a Polícia Judiciária, a Polícia Civil e uma série de entidades. Tudo assim é que se passou a coisa, né? Cá a Polícia Judiciária não descobriu nada, né? Até porque a Polícia Judiciária Militar, a Polícia Judiciária normal, que é uma boa polícia, tudo mais, com todo o devido respeito, não trata de assuntos internos, não trata de assuntos destes, tratou porque há pessoas envolvidas. Portanto, não foi nenhuma operação da Polícia Judiciária. Portanto, isto branqueamento de uns e escurecimento de outros, eu não alinho nisso e cada vez estou mais radical nessas coisas. Vamos lá ver, o grande ponto desta situação toda e eu vou começar pela parte mais importante, é o Ministro da Defesa ter recebido a informação de um parecer jurídico, segundo ele diz, para ver se sabia informar, se ele havia dado conhecimento disto ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República. É evidente, eu tive o prazer de conhecer alguém que sabia muito destas coisas. Eu estou com uma falha de memória no nome do senhor. E aprendi algumas coisas sobre isto, e este tipo de informações não é para andar a ser espalhado por toda a gente, para a Assembleia da República e por tudo isso. Agora, há, naturalmente, entidades públicas e pessoas que ocupam cargos que têm que ter conhecimento das coisas e de reservar para si essas informações. Veio o Ministro da Defesa dizer que não, segundo esse parecer, que não deu conhecimento nem ao Primeiro-Ministro nem ao Presidente da República. Eu pessoalmente não acredito que o Primeiro-Ministro não soubesse. Que ele deu conhecimento ao Primeiro-Ministro e agora fez a estrangeirinha para justificar que não deu nem ao Primeiro-Ministro nem ao Presidente da República. O que eles não deram foi conhecimento ao Presidente da República. E isso é que não foi. Portanto, eu acho que ele devia ter dado conhecimento ao Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou o Primeiro-Ministro devia dar conhecimento ao Presidente da República. Só para não ser apanhado desprevenido, só para saber que há um problema. E acha que não ter sido dada essa informação é grave? É relativo, quer dizer, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito e de confiança. Portanto, o Ministro dos Negócios da Defesa, ao ocultar, eu não acredito, como digo, repito, não acredito que ele tivesse ocultado ao Primeiro-Ministro. Aliás, no Governo, o Primeiro-Ministro sabe tudo e é responsável por tudo. Ponto. Para mim, isso é clarinho. Não vale a pena andarmos a dar cobertura a certas alegadas mentiras, porque não vale a pena. Agora, o Presidente, e aliás, se isso assim fosse, era gravíssimo, quer dizer, com o feitio do Dr. António Costa, o Ministro era mesmo demitido, ia-se embora, não tenho dúvida nenhuma, ele é contra as remodelações, mas porquê? Porque são da confiança dele e porque lhe contam as coisas todas, portanto eu não acredito. Isto é uma maneira de limpar a coisa. O mais grave disto tudo é que o Governo não confia no Presidente da República, ou seja, está-lhe a pagar mal, o Presidente da República tem prestado grandes serviços a este Governo, tem-o segurado, já que eu disse várias vezes, a meu ver, em situações muito difíceis, que não devia ter feito, acho que se deu muito nisso, mas o Governo paga-lhe mal e, portanto, não o respeita, não é? Porque ou não dá conhecimento disto, é porque não confia. Porque agora lembrei-me, homenagem ao General Pedro Cardoso, que foi quem foi amigo, era homem da secreta, homem dessas coisas todas, aprendem muito com ele, e que dizia que um segredo de Estado não tem que necessariamente ir para conhecimento de toda a gente. Houve tempo em que havia um segredo de Estado que tinha respeito, por exemplo, com a União Soviética ou qualquer coisa, e o Partido Comunista imediatamente mandava tudo para Moscou. Portanto, isso é vulgar, quer dizer,
e com o que temos hoje as coisas já na União Soviética, mas sabemos que isso não faz, não tem, penso eu que não constitui dúvida para ninguém que certo tipo de informações não podem ser divulgadas nem a membros eleitos, nem ao Parlamento, nem nada disso. Tem que haver reserva. Mas que diabo, o Presidente da República é, como se diz, o Supremo Magistrado da Nação e é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Portanto, além de ser grave não o informar, mostra, sobretudo, desconfiança do Presidente da República. Portanto, o Ministro e o Governo desconfiam do Presidente da República, que não é homem de confiança. Podia pôr as investigações em perigo. Portanto, isto é grave, na minha opinião. Isto é grave. Em relação ao tráfico de diamantes e esta coisa toda, eu parece-me que, a primeira coisa, no melhor pano cai a nota. É um ditado popular e vou aplicar outro. A ocasião faz o ladrão. Vamos ver. Neste caso, as tropas portuguesas, ou outras quaisquer, são chamadas a atuar em cenários de guerra. Em cenários de guerra, não em guerra, para irem para a guerra. Ora, nas guerras, há tráficos variados. Trafica-se muita coisa. Diamantes, droga, armas, tudo, é muita coisa. Portanto, anda tudo ali, digamos, à mão de semear. Por bons preços. Portanto, há, digamos, oportunidades de um indivíduo, um militar mesmo, que seja remunerado, vamos imaginar, por 4, 5, 6 mil euros por mês, com uma missão dessas, ele vê que ali, entre 2 ou 3 diamantes, pode receber 50 ou 100 vezes mais do que isso. Portanto, a ocasião faz o ladrão. É preciso ter isso em linha de conta. E, portanto, não se passa nada da normal. Portanto, isso sempre houve. Em cenários de guerra, sempre houve questões de tráfico, de negócios paralelos. Olha, o 7º Arte tem-nos dado filmes tão interessantes sobre isso, de indivíduos por conta própria tiram ali com material e tudo para fazerem assaltos a tesouros passados na Segunda Guerra, alguns até baseados em factos verídicos. Dizia-se que o Goering, no Terceiro Reich, desviava bastante obra de arte que o regime roubava em todo o lado, tudo que ocupava, e ele foi fazendo a sua coleção particular. Enfim, há muita história sempre à volta disso. Portanto, a guerra propicia esse tipo de situação, porque lá está, a ocasião faz o ladrão. Outro assunto que vem muito à baila, da revista. Vamos ver, uma força militar chega ao aeroporto da Portela, e lá num barracão que se chama Figo de Maduro, chamam que é o outro aeroporto, é uma confusão, aquele aeroporto é o mesmo, só que é lá do outro lado, e tem lá uma parte que é do Figo de Maduro. Eu não estou a ver a polícia militar ou a judiciária militar a revistar tudo a pente fino. Parece que o exército não confia no exército. Portanto, é fácil, vamos pensar, a um militar que vem numa missão de guerra, num avião militar que aterra num aeroporto, serviço militar, que vai sair num hangar militar, tudo militar, que vão revistar a mochila e tudo isso. Portanto, são coisas que, a partir de agora, se calhar, possivelmente sim. Claro que há um mínimo de segurança, e já vê alguém do exército dizer que isso que é assim. E eu acredito que seja, mas é o mínimo, quer dizer, a pessoa vem cansada, é natural que estas coisas aconteçam. Portanto, isso é tudo perfeitamente natural. Agora, o que não pode acontecer de forma nenhuma é a confusão habitual na cultura em que vivemos. Primeiro, isto não serve de motivo nenhum para desrespeitarmos o exército e as forças de segurança. O exército não pode ser abandalhado, a defesa é muito importante e isso tem que ser respeitado. Quando militares ou civis ou qualquer cidadão, no exercício das suas funções ou não, for apanhado ou haja sobre ele suspeitas de cometer determinado crime, maior ou menor violência, ele tem que ser levado à justiça e julgado com todos os direitos que tem e com tudo aquilo que a lei manda. É julgado, se for culpado é condenado, será preso, ou não, cumprirá a sua pena e por aí adiante. Portanto, nada de mais. É novo, felizmente, ainda bem, ou se houve casos anteriores que não se detectaram, isso é mau. Provavelmente foi o primeiro que apareceu e foi apanhado. Portanto, nada se passa da normal. A única anormalidade aqui, para mim, o governo não confia no Presidente da República ao dizer isto. Se calhar tinha medo que o Presidente da República depois viesse dizer e estragar as investigações.
Em segundo lugar, houve tráfico, é de lamentar, o ser humano é fraco, a ocasião faz o ladrão, mas isso houve quem apresentasse queixa, eu não gosto de denúncia, já disse várias vezes, acho que é um ato mau a denúncia. A queixa, alguém se queixou, até porque era a instituição e toda a gente estava em causa, olha que há fulano a fazer isto ou a fazer aquilo, é levada a cabo uma investigação e as pessoas suspeitas são detidas e serão apresentadas a tribunal. Portanto, isso é tudo Muito próprio bem. do regime democrático e do regime a funcionar. Portanto, Muito bem. nada de especial, quer dizer, especial há, mas nada do outro mundo, não há aqui motivo para coisa nenhuma, nada, absolutamente nada. É perceber as coisas como elas têm que ser percebidas. Muito Agora, bem. o senhor ministro, quando tem conhecimento destas coisas, informou muito bem, porque as forças estavam a atuar no âmbito da ONU, informou o senhor secretário-geral da ONU, certo? Tinha que informar também o senhor Presidente da República, sendo certo para mim que informou o Primeiro-Ministro. Nem quero acreditar noutra coisa, tenho a certeza que não foi assim. Muito bem. Silvério Cunha, a sua opinião sobre este caso? Bom, eu tenho uma opinião um bocado diferente em alguns aspectos. Em primeiro lugar, é claro, eu quero fazer aqui uma referência que é a seguinte: o Ministro da Defesa, o professor João Cravinho, é um grande especialista em relações internacionais, com uma obra grande, e é muito considerado nesses domínios. E, portanto, enfim, até eu acho que é uma daquelas pessoas que tem perfil para Ministros da Defesa ou Ministros dos Estrangeiros. E acontece que, enfim, já ouvi várias vezes, já li coisas dele, tenho livros dele, etc. Ele é uma pessoa bastante considerada, enfim, embora agora naturalmente não vá voltar certamente à vida académica quando acabar de ser ministro, mas ele é professor em Coimbra, mas acontece que, enfim, sempre foi muito louvado o que ele fez e os livros que tem, etc. Portanto, é uma pessoa capaz. Ele diz que tem, evidentemente, um parecer jurídico que lhe ditou a conduta dele. Claro que, à partida, o parecer jurídico pode ser um daqueles casos típicos em que o direito processual, de algum modo, conflitua com aquilo que eu chamo a pura política. Portanto, são zonas um bocado cinzentas, ou seja, são cinzentas porquê? Porque o direito processual pode ser rígido e acontece que a pessoa depois tem que, numa questão que é simultaneamente jurídica e política, tem que entrar com os dois lados. Se ele tiver um parecer jurídico ou pareceres jurídicos no sentido do seu comportamento, e eu até acredito que tenha, ele diz que vai ao Parlamento mostrá-los, e acontece que se isso acontecer, temos que ler, temos que saber o que é que esses pareceres dizem, qual é o fundamento deles. Portanto, eu não pronuncio para já sobre a atitude dele por uma razão, porque melhor dizer, eu pronuncio-me, mas quer dizer, o que eu quero dizer com isto é, primeiro, quando ele invoca um argumento, eu estou à espera de ver o argumento, pronto. E ele invoca um argumento jurídico. O que eu acho, porém, é que o argumento jurídico não chega, porque, na verdade, há uma questão de ordem, digamos, política. E, portanto, ele ao informar, claro que os capacetes azuis, os soldados da ONU, são de cada país e sustentados por cada país, mas representam a ONU, não representam o Estado português. E acontece que Portugal tem cerca, neste momento, de 1.300 soldados em todo o mundo em missões da ONU, e acontece que é muito, que é bastante, devo dizer, até fiquei surpreendido, pensava que eram bastante menos, mas são 1.300, e acontece que, evidentemente, ele, portanto, os soldados representam a ONU, e acontece que ele, portanto, deu conhecimento ao secretário-geral da ONU. Se ele pode ou não dar conhecimento a outros, é uma questão que eu não sei sinceramente por uma razão. Não sei se é alguma questão internacional, a nível de tratado internacional, não sei se é uma questão que até do ponto de vista hierárquico dependerá do secretário-geral da ONU, não faço ideia. Agora, há uma questão, portanto, juridicamente pode haver até muitas defesas, ele pode ter muitas defesas, e pode ter inclusivamente pareceres jurídicos fortíssimos. Depois, no entanto, eu penso que há um lado político da questão, e acho que sim, que ele devia informar quer o Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da República, quer o Comandante Supremo das Forças Armadas. Portanto, isso acho que é uma, digamos assim, a não ser que ele demonstre um argumento jurídico muito forte e que tenha precedentes já judiciários, digamos assim, noutros países, a não ser que isso aconteça, acontece que naturalmente, evidentemente, ele fez mal em não informar politicamente os seus superiores hierárquicos. A meu ver, é um bocado isso. Também chama a atenção para uma coisa que me espantou muito. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas disse que não sabia de nada. Isso eu também não acredito. Muito francamente não acredito.
O chefe de Estado-Maior-General, porque o que está em causa aqui não é só o Exército, a Marinha e a Força Aérea, porque nós temos os 3 ramos, inclusivamente, metidos em vários sítios diferentes. Agora… Mas, professor, esse aí é pacífico, esse não é por nada, não pode saber, quer dizer, se entramos não, toda a gente. Esse é o que deve saber. Era o que o General Pedro Cardoso. Não, esse não tem que saber nada. Quando o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas é o primeiro a ter que saber o que se passa nas Forças Armadas. Depois é que é em termos criminais, não. Em termos criminais não, mas acontece que em termos hierárquicos em termos hierárquicos o comandante do Exército tem que saber o comandante-geral do Exército, depois o comandante-geral das Forças Armadas, nunca mais acaba. O chefe de Estado-Maior-General hoje em dia tem poderes e obrigações gerais, e tem que saber, mas eu não, eu vou mais longe, isso não podia passar, do ministro, do primeiro-ministro da República, não há nada. Isto primeiro passava pelo general-chefe. Agora, o general-chefe tinha que informar o ministro, na minha opinião. E o general-chefe já veio dizer que não sabia de nada e ficou também muito admirado, pronto, o que é uma coisa um bocado estranha, também estranho isso. Segundo ponto, que me parece importante, acontece que, como se sabe, os diamantes, isto é um tráfico de droga, diamantes e ouro, mas os diamantes têm características geológicas especiais, podem ser, como toda a gente sabe, os diamantes, de acordo com análises feitas em laboratórios, sabe-se de onde vêm. E por isso, por exemplo, a De Beers, que é a grande empresa diamantífera sul-africana que põe os diamantes em Antuérpia, que é o grande mercado dos diamantes na Bélgica e no mundo, acontece que a De Beers, por exemplo, de acordo com acordos internacionais e determinações do Conselho de Segurança da ONU, não pode, por exemplo, não pôde durante muito tempo, agora não sei como é que é a situação, não pode comercializar os chamados diamantes de sangue, por exemplo, isso foi criado, aliás, quando da Guerra Civil, a Serra Leoa, em que os diamantes serviam para comprar armas dos 2 lados, e acontece que esses diamantes foram até proscritos e é obrigatório destruí-los. E acontece que houve até alguns casos em que até se criou depois uma metodologia, uma tecnologia especial, porque os diamantes até têm a laser uma indicação que é invisível a olho nu, e que só com aparelhos muito especializados é que se pode ver. E pode-se saber de onde vem. Um diamante da Serra Leoa, por incrível que pareça, não é igual a um diamante da África do Sul, na sua composição química, embora globalmente, molecularmente seja, mas depois na composição entre outros fatores. Portanto, os diamantes de sangue, os chamados diamantes de sangue, que é um nome muito injurioso, são os diamantes do tráfico. São os diamantes que estão fora do comércio e que entram, portanto, depois pela porta de cavalo, até porque certamente haverá já hoje a tecnologia que permite autenticar os diamantes, também haverá uma contra-tecnologia que permite falsificar os diamantes, portanto, e dizer que eles vêm de sítios legais. Um outro ponto também importante é que os soldados da ONU, que são de cada país, não têm grande fama. Deve dizer-se que não têm grande fama e têm até muito má fama ultimamente. Os brasileiros no Haiti, que fartaram-se de fazer prisões, violações, assaltos, os soldados italianos, que em zonas da África violaram miúdas e sem querer saber, eles têm um juramento especial, têm uma hierarquia própria e acontece que são obrigados a cumpri-la. É claro que também há o contrário, bem entendido. Estou a lembrar-me, por exemplo, de quando foi o genocídio de Ruanda, as tropas holandesas que estavam ali a trabalhar, a proteger as populações, até, enfim, o Conselho de Segurança levantar essa proteção e cometer aquele genocídio de que depois todos arrependeram, acontece que as tropas holandesas foram extremamente eficientes, eficazes e leais aos princípios da ONU. Mas há muitos casos, ultimamente, em que os soldados da ONU são soldados que prevaricam em tudo, e de todos os países, africanos, europeus, etc, americanos, etc. Tem sido uma escandaleira medonha e tem havido muitos casos, muitas denúncias sobre o comportamento dos soldados da ONU. Este é mais um caso desses, no fundo. Agora, há aqui uma questão que eu sou sincero e acabo com isso, que é o seguinte: a mim isto desanima-me um bocado, e vou dizer porquê, até por razões psicológicas. Eu acho que há uma crise hoje em dia na sociedade, vou ser franco, aqui eu discordo de muita gente, que é assim, o mundo divide-se hoje em 2 grandes sistemas: o sistema dos valores e o sistema do poder e do dinheiro, que se divorciaram, vamos ser claros. E acontece que o sistema do poder e do dinheiro já contaminou toda a gente, o problema é esse. Portanto, costuma-se dizer que todo um homem tem um preço e só espero que nunca paguem o meu. Pois é, mas acontece que isso não é exatamente assim, porque há homens que pagaram todos os preços, incluindo a vida,
contra qualquer quantia de dinheiro. Portanto, haverá sempre casos desses, haverá sempre pessoas que famintas nunca assaltarão e nunca roubarão. Portanto, acontece que eu, como sou muito kantiano, acho que isso é exigível a todo o ser humano, seja ele qual for e seja como for. E o que acontece é que as Forças Armadas, eu também devo dizer uma coisa, eu por razões psicológicas sinto-me, nestas coisas sinto grande mal-estar, e as razões, eu não posso dizer aos ouvintes, são estas, é que os meus avós foram militares bastante condecorados por ações de heroísmo em combate, e tenho tios, que infelizmente já morreram todos, militares do quadro, que combateram em África, e todos eles tinham, digamos assim, uma visão profissional daquilo que tinham que fazer. E acontece que eu hoje acho que está a haver um ritualismo nas Forças Armadas, até porque elas não são profissionais, e não deviam ser. Eu sou adepto do serviço militar obrigatório, que é um princípio republicano, e acontece que as Forças Armadas pagam-se como no século XVII. Os reis não tinham exército próprio, não tinham exército nacional, tinham exército de mercenários, a quem pagavam, e que aliás tratavam muito mal a população que serviam porque nem eram muitas vezes essa nacionalidade. Não sei se sabem que a conscrição do serviço militar obrigatório é uma invenção da Revolução Francesa, quando a Assembleia Nacional Francesa, em 1793, salvo erro, proclamou La Nation en armes e criou o serviço militar obrigatório, como, digamos assim, defesa da nação. Todos têm a obrigação cívica de defender a nação. E, portanto, não são mercenários. E acontece que eu vou dizer com toda a franqueza o seguinte, é que cria-se uma narrativa, que é a narrativa, ainda por cima, forças especiais, que têm obrigação, portanto, redobrada. Eu não admito a um comando, a um paraquedista, a um fuzileiro, aquilo que se admite a um praça-zeco qualquer. Forças especiais têm exigências especiais. E, portanto, acontece que são essas forças que, inclusivamente, ainda há tempos apoparam o chefe de Estado-Maior do Exército por causa daquele desfile. Invocam valores e depois aparecem, claro, naturalmente há exceções, e esta é uma infeliz exceção. Portanto, felizmente, a regra ainda não é essa. Mas há uma coisa que aconteceu, é que isto enlameou um bocado as Forças Armadas. Não no sentido de criar o desprestígio da instituição, mas no sentido de mostrar uma coisa, é que não há uma narrativa uniforme sobre isto, por razões que são objetivas e muito, muito estruturais. É que enquanto nós não tivermos, como devíamos ter, um exército nacional e um exército que tivesse certo tipo de valores, e naturalmente com voluntários também, acontece que não é exigível, se tudo se resume a dinheiro, ao pilim, ao guito, ao arame, acontece que a mentalidade é do guito, da massa, do arame. Pronto. E isto é uma questão muito simples, é uma questão sociológica, sociocultural. Claro, em todo o pano, no melhor pano cai a nódoa, depois cai, mas é preciso que o pano esteja à beira da nódoa ou em circunstâncias de ser enodoado. E esse é que é o problema que se põe aqui, é que neste momento vemos uma sociedade que se põe a jeito para isso. Portanto, nós tivemos um conjunto de pessoas que se puseram a jeito para isso. E eu acho que as punições devem ser exemplares e radicais a este nível. Porquê? Porque eles enlamearam as Forças Armadas e enlamearam o nome de Portugal e enlamearam o princípio básico de um soldado. Eu, quando fiz o serviço militar obrigatório, o José Faustino também o fez, nós até recebíamos na instrução um manual que vinha com pormenores muito curiosos, como em combate nos comportamos com a população civil, com as mulheres, com as crianças. E lá vinham só boas recomendações, devo dizer. Mas, professor, esses manuais ainda estão em vigor, como calcular. Pois, não, mas não parece. Aí é que está o problema, é que no caso da ONU não parece. Não parece porque, como já mas isso não os é italianos, os franceses, os ingleses têm feito coisas diabólicas e, por acaso, felizmente, que os nossos soldados ainda até não houve queixas dessas, devo dizer. E isso eu até acho muito bom. Mas, professor, no nosso tempo, quando éramos civis, antes de vermos essas normas, já andávamos ao SPAP aí nas ruas. Está bem, mas acontece que a questão que se coloca é esta. Até morrem aí à noite. Sim, mas a questão que eu coloco é esta. Mas o que eu quero dizer... Vão para a tropa, espera o quê? Que eles mesmo lembram mas o que eu quero dizer... princípios façam o quê? Pode ser, mas acontece que a questão que eu coloco é esta. As Forças Armadas, nestes casos, Portugal até tem tido um comportamento que, em termos proporcionais, tem sido bom. Porque tem havido casos escandalosos com outras Forças Armadas de outros países, ditos civilizados. Agora, o que acontece é uma coisa, porque de facto é verdade, naqueles campos de combate ou de interposição de forças, é evidente que se criam muitas oportunidades, porque há sempre quem tem poder, e claro que as relações sociais são assimétricas. Agora, o problema que se põe é este,
estes casos têm que ser tratados como casos exemplares. Não pode haver nenhuma, tem que ser, é uma pena radical para estes casos, até porque se isto é crime grave, que é crime mesmo muito grave, e é coisa a nível internacional, se forem ainda por cima diamantes de sangue, acontece nesse caso, estaremos perante um problema muito mais grave de direito internacional. E essas pessoas podem ter que ir ao Tribunal Penal Internacional. E eu acho que nessas coisas tem que ser radical. Para quê? Para expurgar a erva daninha, para que as Forças Armadas mantenham a sua boa fama. E só assim é que eles podem dizer que são depositários de valores da nação. Porque senão não são nada. Portanto, é assim mesmo. Aliás, eu devo dizer outra coisa, para acabar. Quando o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas diz que não sabia de nada, meteu o pé na argola, diz que está calado, sabendo ou não sabendo. Eu acho que ele tinha a obrigação de saber, como militar. Mas acontece que, por isso é que é chefe de Estado-Maior-General. Senão não é nada, então podemos dispor dele e ele pode ir para a rua. Eu proponho substituí-lo. Agora a questão que se coloca é esta, é que, seja como for, ele ele não devia ter dito nada. Nada, não devia ter dito nada, isto tem de calado, pura e simplesmente calado. É uma coisa que a mim também me espanta, como é que é possível termos hoje oficiais generais que têm esta concepção das coisas, que podem falar, há qualquer coisa aqui que não bate certo, e de facto não se compara nada com realmente exércitos de outros países, devo dizer. E sob esse ponto de vista, devo dizer que os militares mais rigorosos que há são os do Pentágono. Aí não falha nada. E acontece que, como em França, aliás, devo dizer que em França não aconteceu isso, há uma quebrazinha de um general qualquer, rua, imediatamente, vai no dia seguinte, o presidente põe logo na rua. O mesmo acontece nos Estados Unidos, e acho muito bem. Porquê? Porque são pessoas altissimamente qualificadas. Aliás, devo dizer uma coisa, os generais americanos são todos doutorados, nós temos já alguns também, felizmente, e parece que vai para ser obrigatório. Vamos pagar, também não há generais, também não há generais metidos nisto. Não, mas é só para dizer uma coisa, é que o corpo das Forças Armadas obedece a uma cadeia hierárquica rígida. E acontece que e é precisamente por isso é que é rígida. Por isso é que são Forças Armadas, porque senão é outra coisa qualquer, eram guardas noturnos. Por isso é que eu estou um bocado indignado, porque me lembro do que sempre ouvi desde criança a pessoas que participaram em guerras a sério, que chegaram a estar 4 anos em guerra e que depois me disseram seguidos, sem parar, e que me contavam coisas que se passavam e que eles tinham que seguir um código rígido. E certamente que houve falhas. Agora, isto, para mim, para representantes da ONU, é uma chapada de lodo sobre as Forças Armadas. E por isso, neste caso, tem que haver aqui uma pena radical. Uma pena radical, a meu ver. E se forem diamantes de sangue, não sei como é que vai ser. Aí é uma questão muito mais grave, que é um crime de guerra a esse nível, que vai para o Tribunal Penal Internacional, que até pode condenar a penas pesadíssimas. E, a meu ver, nestes casos, o melhor é encaminhá-los para a sua situação de origem. Isto é, a ONU que trata a questão e que processe todo esse problema. Agora, quanto ao Ministro da Defesa, de facto, acho que ele fez mal. Deveria ter informado o Primeiro-Ministro, formalmente, antes que havia um documento, e um documento por escrito, o Sr. Presidente da República. Aliás, eu sou adepto de uma coisa, que é nada de oralidade, tudo por escrito, para ficar tudo registado, porque é assim que as coisas devem ser feitas. E, portanto, eu acho que ele fez mal, embora eu reconheça que o professor Cravinho é uma pessoa, por acaso, muito competente na sua área, e eu quero ver qual é o coelho da cartola que ele tira do pedal para ser jurídico. Quero saber o que é que ele vai invocar. Por acaso, sem ver, ainda estou na expectativa. Agora, acho que politicamente ele devia ter feito. Corria o risco, mas devia ter feito. Muito bem, vamos lá então avançar para os próximos temas. Foi uma semana de várias entrevistas. António Costa, Rui Rio, Paulo Rangel, Francisco Rodrigues dos Santos e eventualmente mais uma ou outra. Entrevistas importantes numa altura em que já temos data de eleições legislativas antecipadas. Eu começava pelo José Faustino. O que é que quer destacar desta panóplia de entrevistas? Vamos ver. É como diz, é uma panóplia de entrevistas muito pastosas, muito. Eu vou em pouco. Repare, quer dizer, uma entrevista feita a um político, como por exemplo o Primeiro-Ministro, nesta altura, ou o líder da oposição, ou o desafiador do líder da oposição, ou outro líder por aí adiante, o Chicão, deviam ser entrevistas esclarecedoras. Todavia, o
o Primeiro-Ministro, eu costumo estar em desacordo com ele porque ele dá aso a isso, não é? Mas ele desta vez até queria explicar o que é que ia fazer no caso de não ter maioria, como é que ele iria fazer com o PSD. Foi até o entrevistador que o livrou desse mal, o que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, eu raramente critico os da minha profissão individualmente, mas desta vez, quer dizer, não sei o que é que passou para a cabeça do entrevistador, porque o Primeiro-Ministro ia dizer em relação ao PSD e ele cortou com uma pergunta qualquer, a perguntar como é que estava o preço do amendoim ou qualquer coisa assim, importante. De qualquer modo, António Costa, nas entrelinhas, isto é quase, tem que se fazer um exercício de semiótica, ficou claro que estaria disposto, ganhando as eleições sem maioria absoluta, a formar um entendimento, não um governo, mas com o PSD ou quem quer que fosse, desde que não excluindo o Chega e tudo isso. Isso não vale a pena sequer irmos por aí, e porque o disse de uma forma muito simples. Antes do entrevistador o cortar, ele disse que o entendimento que ele deu preferencial à esquerda e que disse que não queria entendimentos com o PSD nessa altura que se demitia, portanto, esse entendimento a que se chamou geringonça terminou com o chumbo do orçamento. O que quer dizer que, perante um novo cenário, não há compromisso nenhum. Portanto, ele aí vai tomar uma nova posição. E a nova posição que aqui pode sair, e que normalmente não é colocada, só podem ser duas. Na hipótese de António Costa, há três hipóteses. É Costa perder as eleições e Costa ganhar as eleições. A Costa ganhar as eleições é a mais provável. E é mais até provável que essa vitória não seja com maioria absoluta. Agora, mesmo nessa situação, duas coisas podem acontecer. Ou continua a haver uma maioria de esquerda, ou não há essa maioria de esquerda. Havendo uma maioria de esquerda, e até se pode dar outra situação, que é, isto depois tudo somado dá sempre duas situações, mas eu acho que me estão a entender. Também pode haver ainda outra situação, que é o PSD ganhar e repetir-se aquilo que se repetiu há 6 anos. Ou seja, a esquerda ter maioria. E então aí, porque a geringonça é uma coligação negativa, é uma coligação para derrubar Pedro Passos Coelho, para não deixar Pedro Passos Coelho governar, porque ganham as eleições. Se essa situação se repetir, Costa está entalado e tem que, mais uma vez, tentar negociar com os seus parceiros à esquerda. Estou convencido que essa situação não se colocar, portanto, se não se colocar uma possibilidade de uma coligação negativa, há possibilidades, até porque a tendência é para que se o PS ganhar, e mesmo não ganhe, ter mais votos, portanto, mais votos comparativamente ao PC e ao Bloco de Esquerda, o PS, com o apoio pontual do PSD e até eventualmente do PC ou do Bloco de Esquerda ou de outros partidos, pode de facto formar um governo minoritário. E isso ficou-se a perceber que António Costa estaria disposto a isso. A única coisa que ele parece não estar disposto é a linha A, perder as eleições e não ter hipótese de ser governo, porque já sabemos mesmo que perca, forma, desde que tenha hipótese de mandar. A linha B, se perder totalmente sem hipótese de governar, vai-se embora, nem fica secretário-geral do Partido Socialista. Isso ficou claro para toda a gente. Em relação a Rui Rio defende aquilo que sempre defendeu, que, como costuma dizer os jornalistas políticos, onde nós nos incluímos, tem tendência, eu acho que não, e o professor Silvério também não, eu pelo menos não confundo os eleitores e o povo português como se fosse uma entidade individual, única, indivisível. É muita gente, são milhões deles a votar, portanto as pessoas não pensam, as coisas são, o fenómeno passa-se de outra maneira. E, portanto, as pessoas pensam, não pensam isto se for assim, se for assado, se for pedido e se for feito. O que é certo é que Rui Rio sempre disse que estaria disposto
a viabilizar um partido, um governo do António Costa e de contribuir para uma série de coisas e provavelmente até formar um bloco central, que é outra coisa, que é uma palavra quase proibida. Também me parece que se ele ganhasse as eleições, sendo ele líder, que estaria disposto a tomar posição idêntica com António Costa. Isso não me parece haver grandes dúvidas sobre isso, apesar da ideia que eu tenho sobre Rui Rio e a sua capacidade política e tudo isso. Mas Rui Rio está a ser desafiado neste momento por Paulo Rangel. Paulo Rangel cometeu, na minha opinião, um erro tremendo. Porque, deixando a tal personalidade única dos eleitores, os eleitores são os tais milhões que votam cada um de sua maneira, há tendências, tudo isso, mas toda a gente converge em que era bom que o país não fosse ao fundo já de vez, não falisse de uma vez por todas e tudo isso. E, portanto, tudo o que seja convergências, entendimentos para se governar o país e tentar tirar o país de uma situação da cauda da Europa para uma situaçãozinha melhor, eu acho que isso é bom. Paulo Rangel vai dizer, não quer entendimentos com o Partido Socialista. Isto nem para efeitos táticos de eleições se deveria dizer. Se deveria dizer. Portanto, um líder ao centro, neste caso centro-direita, como de centro-esquerda, se Costa anda mal quando disse, e agora não o diz, que não quer entendimentos de forma nenhuma com o PSD, do mesmo modo o PSD não o pode fazer. Todavia, Rangel tomou outro tipo de posição, Rio mantém a posição que sempre tomou. Parece-me a mim, já aqui o disse, Rio não é o líder que o PSD necessita, nem que a alternativa a este governo necessita, nem um líder que Portugal necessita, mas também não me parece que Paulo Rangel seja esse líder. Todavia, estou convencido, e tenho muitas dúvidas sobre isso, se Paulo Rangel ganhar as eleições internas do PSD, é capaz de ter mais vantagens junto do eleitorado e arrancar mais votos para o PSD. Todavia, inclino-me neste momento em que estamos a falar para que Rio vença as eleições dentro do PSD. E, portanto, não sabemos qual é o caminho que a coisa toma. O Francisco dos Santos, chamado Chicão, sem nada de ofensivo, o Chicão está irremediavelmente perdido porque perdeu a argumentação. Portanto, ele é um indivíduo que tem legitimidade até ao final do mês, ou perto disso, há ali uma diferença de 2 ou 3 dias, e, portanto, ele não pode criar legitimidade por dizer, bom, as eleições são no meu último dia de mandato e eu tenho toda a legitimidade. Não. Ele não pode escamotear a questão, ter metade do CDS contra ele, ter metade a desafiá-lo, há um problema que sempre esteve ali muito em evidência, ainda por cima com uma das melhores deputadas de sempre do Parlamento, que é a Cecília Meirelles, que ele queria que ela saísse para ele ocupar o lugar de deputado, que pode ter alguma legitimidade, mas não fazia sentido absolutamente nenhum. Portanto, há ali uma divergência muito grande dentro do CDS. E Francisco dos Santos, inevitavelmente, e de facto em condições muito más, como o Rui Rio diz, isso aí é verdade, porque andam a dar tiros no quartel em vez de jogar para fora, mas o Chicão não tem outra hipótese, ele devia provocar um congresso, porque não tem eleições diretas, devia fazer um congresso para clarificar as águas dentro do CDS, porque aquilo que ele está a fazer não é significativo. De qualquer modo, o CDS, se não for coligado com o PSD, e isso começa a ser muito difícil em termos de calendário, tem tendência para desaparecer. As sondagens valem o que valem, é sempre bom dizer isto, mas dão 1 a 2%, portanto, atrás do PAN, da Iniciativa Liberal, do Chega, atrás dessa gente toda. E, portanto, é um partido com tendência para desaparecer. Silvério Cunha. Bom, eu vou começar, já agora faço o caminho contrário, vou começar pelo Francisco Rodrigues Santos. Bem, eu acho que a entrevista dele foi um bocado, sinceramente, e sem querer, digamos, com respeito pelas pessoas, mas eu posso dizer uma coisa, eu acho que a entrevista dele foi péssima e foi um bocado sem pés nem cabeça.
Aquela história dele dizer que estava aos 10 anos no colégio militar. Eu aos 10 anos estava no liceu, no primeiro ano de liceu, e portanto aos 10 anos, como qualquer criança, era criança. Ele, quando diz que aos 10 anos já tinha, parece que a personalidade que tem hoje, até cai um bocado no ridículo, para ser franco, e acho que aquilo não tem pés em cabeça. O CDS é um partido histórico, é um partido que tem uma identidade. E o que aconteceu foi que, de facto, essa identidade começou a ser destruída um bocado pelo Paulo Portas, deve dizer-se, mas o Paulo Portas tem razão agora, quando diz, por exemplo, que eles estão-se a comportar como uma associação de estudantes, mas atenção, estudantes do ensino secundário, não do ensino universitário, porque realmente o Francisco Rodrigues Santos, aquilo é um bocado sem pés nem cabeça, quer dizer, tudo um bocado sem pés nem cabeça. E depois, já começou ali até exatamente como o José Faustino estava a dizer, por exemplo, a deputada Cecília Meirelles é uma deputada que qualquer partido, claro, naturalmente, não é qualquer partido, mas quer dizer, eu diria, a qualidade abstrata da cada deputada é muito boa. Qualquer partido gostaria de ter uma deputada com aquela estrutura mental e aquela estrutura discursiva. E acontece que ela vai-se embora precisamente por questões puramente pessoais, porque no fundo ela vai-se embora porque é obrigada a ir-se embora. E portanto, como outros foram embora, portanto eu estou convencido até de que há ali um conjunto de pessoas do CDS que se vão embora e vão mais tarde ou mais cedo alinhar no PSD. Portanto, a entrevista dele foi péssima, foi má, e como disse o José Faustino bem, aquela legitimidade formal que ele invoca, neste caso não se aplica, porque são legitimidades estatutárias, quer dizer, não é uma legitimidade sequer de caráter, digamos, jurídico, geral, é uma legitimidade estatutária que se confunde com a ocasião política e contexto político, portanto ele devia dar importância a isso, e não dá importância a isso, e claro que ele torna-se uma pessoa que não tem força negocial. Nem o PSD vai considerá-lo como tendo força negocial. Seria muito diferente se Cecília Meirelles fosse, por exemplo, a presidente do CDS. Seria muito diferente se fosse outro qualquer até. Seria diferente. O Francisco Rodrigues Santos não tem, a meu ver, tem ali um problema de autoestima, não sei o que é que se passa, mas ele tem necessidade sempre de pôr-se em bicos de pés e dizer que é isto, que é aquilo, que é aquilo outro, que é o maior. Na verdade não é nada. Bom, Rangel, a meu ver, de facto, cometeu o erro que o José Faustino, também concordo com o José Faustino, cometeu um erro, porque cometeu um erro que eu vou chamar um erro ideológico. O PSD, quando perdeu as eleições, quando ganhou as eleições em 15, mas perdeu a maioria, acontece que, e quando Costa inverteu as regras do jogo político, houve ali uma espécie de momento de desorganização, do ponto de vista intelectual, que na verdade, também digo uma coisa muito francamente, acho que no PSD não deveria ter acontecido. O que mostra uma certa imaturidade, devo dizer, dos dirigentes do partido naquela altura. Eu acho que um Mota Pinto, ou um Barbosa de Melo, ou um Sá Carneiro, ou um Magalhães Mota não teriam tido aquela perplexidade que o PSD de Cavaco Silva teve. Parece que o mundo estava a cair. Isso não é assim. O PSD já passou por crises bem mais graves e o mundo não caiu e o PSD levantou-se sempre. Portanto, eu penso que aquilo foi uma coisa um bocado descabelada e um bocado sem pés nem cabeça. Eu acho que, francamente, ali, geracionalmente, eu diria que há uma fase em que até, inclusivamente incluindo Santana Lopes, com aquele seu exotismo habitual, mas incluindo o Durão Barroso, há uma fase em que o PSD tem uma natureza e depois passou a ter outra natureza. E acontece que, na verdade, Rangel representa bem essa outra natureza, que é uma natureza que digamos assim, está focada no PS e na derrota do PS. E aqui eu acho que é um erro tático, é um erro estratégico e até um erro teleológico, porque Rui Rio tem razão quando diz que o importante é o país e não o partido. E isso pode ser até dito como tática, mas como princípio está correto. E se for uma tática obedecendo esse princípio, está correto. Ora, Rangel teve uma conversa, um diálogo que à partida foi, primeiro, um diálogo muito feroz para com Rui Rio, o que é uma coisa taticamente, a meu ver, errada. Claro, estão ali numa disputa. Rio nesse aspecto é muito mais calmo, Rangel não, mostrou uma espécie de quase ressentimento para com Rui Rio, e em segundo lugar, aquela coisa de se atirar ao Partido Socialista com toda a gana, é claro que lhe tira um problema, que lhe põe um problema em cima, que é uma vez mais o problema do sentido da palavra irrevogável. Será que ele foi irrevogável ao dizer isto? É que se foi irrevogável, pronto, ele vai mudar. Porque a verdade é esta, é que eu acho que efetivamente Rangel, não, a meu ver, deu uma má entrevista do ponto de vista tático. Claro que ele, atenção, devo dizer uma coisa, o Dr. Paulo Rangel é uma pessoa muito culta, uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa que eu aprecio muito os artigos dele,
inclusivamente até porque alguns têm sido sobre questões jurídicas e até figuras do pensamento jurídico, e ele escreve muito bem, e escreve bem, e o que diz está bem dito, e portanto devo dizer que eu até o admiro sob esse ponto de vista, do perfil intelectual, mas achei que ele ali como candidato, ele ficou a meio da ponte. Candidato ao PSD tinha que bater nos, candidato contra o PS tinha que bater noutros, e então o que acontece é que ele ficou ali a batalhar, abaralhado entre duas frentes e um bocado ensanduichado nas duas frentes. Rui Rio fez uma boa entrevista a meu ver, por causa de devo dizer uma coisa, o Rui Rio é uma pessoa teimosa, é aquilo que é, mas isso também tem uma qualidade para o eleitorado português, em geral, é que é uma pessoa cuja obstinação é muito racional. E para uns surge como sendo um grande feito, mas a verdade é esta, é que dá às pessoas uma certeza grande. E eu devo dizer uma coisa pessoalmente, eu discordo de muitas ideias de Rui Rio, devo dizer de muitas delas, para não dizer, todas não, mas de muitas delas, mas devo dizer, eu gosto do Rui Rio como pessoa. Ou seja, eu admiro uma pessoa que não faz favores ao Porto, não faz favores ao Boa Vista, não faz favores ao Benfica, nem ao Sporting, gosto de uma pessoa que não faça favores a isto e aquilo e que tenha princípios que sejam relativamente coerentes. E acho que ele é bastante coerente e daí a sua teimosia. E Rui Rio fez uma coisa que foi muito importante, e devo dizer que ele meteu aí uma farpa grande no PS. É que ele no fundo veio dizer assim, eu sou um partido de centro, portanto eu conversarei sempre em nome do bem do país. E por isso o PS fica com o ónus de, se não quiser conversar comigo, não é? Foi o que ele quis dizer no fundo, fica com o ónus de poder levar isto para a sarjeta. E, portanto, ele tem que se entender, porque os dois partidos estruturais do sistema político português são o PS e o PSD, e ele aí tem toda a razão, não há nada a fazer, e sinceramente é uma coisa que nem sequer se pode discutir, e o PCP certeza que sabe disso, e o Bloco de Esquerda também sabe disso, quer dizer, não há outra hipótese. Portanto, quando ele abre esta porta, ele diz assim, no fundo é um entendimento de regime, e tem razão também quando diz que não pode ser o centrão, porquê? E diz, não pode haver ministros, tem que haver um entendimento, precisamente porquê? Porque só assim é que os campos ficam bem delimitados, embora colaborantes. É como o caso da Alemanha, da CDU com o SPD, que nós todos podemos dizer assim, isso acabou. Não acabou porque durou cerca de 30 anos, esses entendimentos. Num regime político é muito. Portanto, o que falta ainda no nosso país é que haja um bom entendimento a esse nível, pactos de regime, a nível de saúde, a nível de economia, a nível de educação, a nível de etc., muitas coisas. Portanto, falta isso. Segundo, acho que Rui Rio esteve bem na entrevista no plano económico. Ele é economista, também não faz mais que a sua obrigação, e, portanto, mostrou muito bem conhecimento das coisas do plano económico. E desmistificou muita coisa, que é importante. E isto concordemos ou discordemos dele. Rui Rio, de facto, sabe o que diz. E sabe do que está a falar. Por fim, Costa. Bem, Costa teve uma boa entrevista, porque também teve um bom entrevistador, e depois o António Costa tem uma vantagem. Aliás, Rui Rio disse isso, curiosamente. Tem a vantagem de ser o homem que está no poder, e como está no poder, ele parte sempre 100 metros à frente na corrida, não é? E tu vê o que acontece, o que há de novo? O que há de novo é uma coisa, é que o António Costa apareceu todo humilde, só faltou aparecer com um baraço ao pescoço, a dizer assim, eu quis, eu tentei, eu gostaria de fazer tudo, eu queria que todos os portugueses ganhassem bem, mas não é possível, por isto, por aquela razão, assinou aos pequenos e médios empresários, e disse que, enfim, e disse depois uma coisa que eu achei uma graça imensa, embora, sinceramente, acho que é uma antecipação errada politicamente, mas politicamente eficiente. Nem tudo que é eficiente politicamente está certo, não é? E quando disse assim, e se eu ganhar, nós fazemos isto retroativamente ao dia 1 de janeiro. Portanto, ele veio já fazer campanha eleitoral, ele deu uma entrevista a fazer campanha eleitoral aberta e para o povo português que está a ouvi-lo. E, portanto, o que disse foi, eu fui uma vítima, no fundo foi o que ele disse, não fecho a porta a ninguém agora, até porque aqueles que não quiseram o orçamento têm que aguentar as consequências, e, portanto, falo com toda a gente, e se eu preciso está tudo bem, e, portanto, não há problema nenhum. E mais, e se eu ganhar tudo aquilo que eu queria fazer, e mais até, vou retroagir ao dia 1 de janeiro. Ora, isto é uma prenda que ele dá ao eleitorado e garante aquilo tudo. E, pois claro, tem a vantagem de dizer assim, o próprio Rui Rio reconheceu que, evidentemente, nós temos um problema grave, porque, apesar de esta crise, põe o orçamento um bocado atrás, uns meses, vai ter tudo reflexos, que há uma certa inércia que se instala e até uma certa entropia que se instala. E acontece que o Rui Rio sabe disso e chamou a atenção para isso, diga-se passagem. Coisa que Costa não chamou. Costa o que veio dizer foi, no dia 30 vocês renovam o mandato e eu dou retroativamente uma data de prendas de Natal até retroativas ao dia 1 de janeiro. E pronto, e foi o que ele disse.
E por isso eu acho que ele deu uma boa entrevista, taticamente falando. Agora, há aqui uma coisa que falta, e termino. Eu acho que o Rui Rio tem razão num aspecto fundamental, que é, e que eu sinceramente, quando ouvi aquilo, fiquei um bocado pasmado, num certo sentido. Porque eu tenho defendido isso. Eu discordo do Rui Rio em tanta coisa, e acho que ele tem 100,7% de razão. Quando ele diz assim, nós temos que ultrapassar a política de legislatura. Nós temos que dizer assim, Portugal, nos próximos 15 anos, tem que atingir certas metas. Temos que fazer como fizeram os países do norte da Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. Tem que atingir certas metas. E essas metas fazem-se com políticas públicas, de certo tipo de políticas públicas, económicas, sociais, culturais, educativas, sanitárias, o diabo é sete. E diz, e isso, portanto, tem que ser feito. E os dois partidos que podem fazer isso é o PS e o PSD. Queiramos ou não, gostemos ou não, são os dois partidos que podem fazer isso. Os outros partidos até deviam sentar-se à mesa. Também Costa aí foi esperto, porque disse não se importava de sentar-se com todos à mesa. Mas acontece que Rui Rio também disse a mesma coisa. Podemos falar com todos os outros, mas acontece que nós os dois partidos é que fazemos isso. E tem que haver aqui uma discussão racional que ponha a sociedade perante as grandes questões e não as minúsculas questões do cotidiano político que já fartam toda a gente. As pessoas é que não deram por isso, mas toda a gente anda farta da política por causa da politiquice e por causa da política de baixo nível, rasteira. O que está a fazer falta aqui é um projeto para Portugal. Quando se diz, deixe-me só terminar, mas deixe-me só dar esse exemplo. Nós temos uma pessoa neste momento que tem 100 anos, o professor Adriano Moreira, já fez 100 anos, continua a escrever e está ótimo de saúde, portanto, pelo menos, enfim, intelectualmente está muito bem, não sei de resto mais nada dele, mas sei que leio sempre com prazer o que ele escreve no Diário de Notícias, periodicamente. São autênticos pequenos ensaios que podem ser publicados em livro, não, isto é, são ensaios mesmo académicos, de um senhor que não precisa de fazer citações, porque ele é que faz a doutrina. E acontece que ele tem dito muito isso. Por exemplo, diz assim, Portugal, o futuro é o mar. Então tem que haver uma política pública de longo prazo para isso, até porque isso implica investimentos muito grandes. E ele farta-se dizer isso. E acontece que isso tem que ser feito de uma forma, portanto, muito objetiva. E há 5 ou 6 domínios, estou convencido disso, em que o PS e o PSD, chamando até os outros partidos a dar a sua posição, podem estabelecer acordos de regime. E acho que Portugal está a precisar disso com urgência, porque senão não vai lá de nenhum. E nesse aspecto, eu acho que Costa insinuou isso, mas Rui Rio, há uma coisa que eu não posso negar. Rui Rio foi sincero e disse abertamente isso. E disse, portanto, é escusado pensar que eu PSD, digamos assim, se ganhar, ou ganhando, vamos levar sozinhos às costas o país. Não vamos. Não vamos. Acontece que o país vai ser levado às costas pelos partidos estruturais que o definem, politicamente. Esses partidos não devem fazer coligação, mas devem entender-se em pactos de regime. E o que ganhar deverá tentar formar governo e, portanto, deverá tentar resolver o problema com esses acordos. E eles têm que estar disponíveis para isso, porque senão estão a ser egoístas em termos partidários. E isso não pode ser. Muito bem, vamos para o último tema, a crise migratória na fronteira Bielorrússia-Polónia. José Faustino, o que o preocupa sobre este assunto? O que me preocupa é uma coisa que não é nova, mas que é utilizar. Eu não gosto do termo migrante, já aqui disse várias vezes, ou são imigrantes ou são imigrantes. Eles não são uma coisa nem outra, são refugiados. São pessoas que querem fugir do seu país e que pagam a quem quer que seja para serem enganados, porque não lhes é dada garantia nenhuma, não se trata de uma imigração clandestina, não, é uma coisa muito, muito complicada, que temos aqui falado sobre ela e não vale a pena agora voltar a falar sobre isso. O que é certo é que a Bielorrússia, que é um regime inqualificável, um regime totalitário, aliado de Putin, aquele homem, não sei o que dizer, portanto, aquilo é um personagem que já não se usa sequer, não é? Portanto, Putin tem outra apresentação, digamos assim, aquilo parece mais um ditador da América Latina do que outra coisa.
O que é certo é que ele está a utilizar uma arma terrível, que é a arma humana. Portanto, ele está a enviar e a empurrar refugiados para a Polónia, portanto, para entrarem na União Europeia. Portanto, está a usar como represália contra as sanções económicas que são utilizadas contra a Bielorrússia. Ele, como moeda de troca, está a criar um conflito humano, que é este o ponto, na fronteira, e que ele não é de fácil resolução. Aliás, este é um dos problemas, eu não nego, nunca neguei, que é importante discutir o clima, é importante discutir muita coisa. Mas este problema dos refugiados, ou dos migrantes, como eles gostam muito de dizer, a esquerdinha fofinha gosta muito disto, esta malta destas coisas, gosta muito dos migrantes. É muito fofinho, os migrantes, é uma coisa. No entanto, o problema é mais complicado, porque eles fogem, eles pedem refúgio, eles pedem abrigo, pedem asilo político, pedem colo, e a Europa ou lhes dá colo ou não lhes dá colo. E como é que lhes vai dar colo? Portanto, esta situação, que tem tido várias crises, já teve uma crise ao pé do Canal da Mancha, tem outra ali, não sei, há várias. Agora temos esta, deste senhor que resolveu atirar esta gente para a fronteira, estão ali num limbo complicado. A Polónia não tem capacidade para resolver o problema, a menos que tenha a solidariedade da Europa, mas o problema é muito difícil de resolver. E a dificuldade é cada vez maior, e ela já é muito grande, porque desde o princípio que a Europa não encarou o problema como ele deve ser encarado. Inclusivamente, andou, em vez de se preparar, andou criticando o Trump, diz que ia fazer um muro no México. Não, o muro já lá estava, já tinha 1000 quilómetros de distância. Portanto, o muro já lá estava, ia acrescentar o muro. O México, os Estados Unidos têm problemas também de refugiados, aí sim, de imigração. E a Europa tem problemas tremendos, agora chegaram ao Algarve mais não sei quantos indivíduos. Agora, imagine-se, depois desta confusão toda, de crianças, enfim, pessoas da maior miséria que pode haver, lançadas ao abandono, ainda por cima pagam por isso, no meio do Atlântico, no meio do mar, no meio, enfim, de todos os sítios. E agora, sem capacidade para resolver este problema, já há alguns anos que isto dura, imagine-se um ditador de meia tigela, que é na realidade aquilo que ele que é um indivíduo desqualificado do ponto de vista político, não é? A usar esta massa humana, estes refugiados, para chantagear a Europa, porque a Europa exerce sobre ele como é que se diz? Sanções económicas, porque outras devia exercer. Claro, também se pode ver aqui a Rússia pelo meio e tudo isso. Portanto, eu não sei, quer dizer, não sei como é que se resolve uma situação destas, porque este é um assunto, para terminar, que requer resolução há uma série de anos, pelo menos há meia dúzia de anos atrás, e que se vai agravando e ele não teve nestes anos todos resolução. Como é que se consegue resolver agora de repente? Eu não sei. Eu com franqueza não vejo solução para isto. A única hipótese que haverá, digo eu, não sei, é fazer campos de refugiados, tirar dali aquela gente e porventura criar ali um tampão militar, não é? Que impeça, mas não sei se isto não é um ato de guerra, que impeça a Bielorrússia de fazer aquilo que está a fazer. Mas para todos os efeitos, o território é da Bielorrússia, não é? Portanto, a fronteira para lá é da Bielorrússia. É um problema muito, muito difícil de resolver. E que não vejo como é que ele possa ser resolvido. Vai ser, como digo, com campos de refugiados e coisas dessas, com a ONU, e muitos apelos do secretário-geral da ONU e tudo isso, mas é mais um problema complicado, como temos em Itália, como tivemos na Turquia, e temos, e muitos mais aí espalhados. Silvério Cunha. Pois, o Lukashenko é um ditador, digamos assim, que está muitos furos abaixo de Putin. Aliás, os ouvintes tenham já ouvido, há uma entrevista
que já passou, já vi 2 vezes. Eu acho que ele até está mais abaixo que o Maduro, professor. Sim, claro. Há uma entrevista que passa num canal de televisão, que eu já vi 2 vezes, em que o célebre realizador americano Oliver Stone, autor, aliás, de grandes filmes, não é? O Platoon, o JFK, etc., foi entrevistar Putin, e entrevistou à vontade, fazendo-lhe as perguntas que lhe apeteceu, inclusive da corrupção de Putin e tudo. Fez-lhe perguntas ali de caras com o tradutor. Putin sabe inglês, mas queria um tradutor ali ao lado para que a coisa ficasse esclarecida. E Putin, que é um senhor que tem preparação, como se sabe, ele até tem 2, ele era coronel do KGB, depois até se doutorou em Direito, e acontece que Putin respondeu brilhantemente a todas as acusações de Oliver Stone, que não lhe perdoou uma. Disse, então isto, e aquilo, e aquilo outro, e como é que não é, e para aqui, para lá. E o Putin, com um descaramento notável, com um sorriso nos lábios, com uma pachorra de pai e bom avô, ia desconstruindo os argumentos. Claro que nós podemos dizer que aquilo é tudo mentira, mas ia desconstruindo com grande pachorra para aqui e para lá. O Lukashenko não é desses. O Lukashenko puxa de uma AK-47 e dispara logo sobre a primeira pessoa que lhe faz uma pergunta inconveniente. Bom, Lukashenko é assim. Lukashenko, aliás, quer uma coisa, quer a união com a Rússia. Lukashenko não quer a Bielorrússia independente. Lukashenko é um daqueles adeptos da união com a Rússia, porque a Bielorrússia já foi soviética, não é? E portanto o que acontece? É que ele pediu agora o auxílio formal de Putin. E portanto, claro que a União Europeia está numa situação complexa por causa do gás, não é? Dos gasodutos, e por causa, obviamente, das questões militares. Aliás, hoje, não sei porquê, a Ucrânia ontem deslocou vários milhares de homens, de soldados para a fronteira também, porque sente que há ali umas ameaças e tal, e Lukashenko, como qualquer ditador que sabe que já não tem hipótese, é que Lukashenko e os ditadores, até um certo momento, podem ter hipótese, isto é, podem dizer assim, pronto, ok, vou fazer a democracia, vou abrir o regime, faz eleições, há ali um período em que eles ganham as eleições graças a isso, e depois disso saem do poder, mas saem do poder em ombros, não é? E acontece que há um momento em que isso pode acontecer, mas até um certo momento pode acontecer, depois disso já não pode. Depois disso, qualquer ditador destes está feito, como se costuma dizer, está completamente desgraçado, porque mesmo que abandone o poder, vai ser perseguido, seja para onde for, só se ele fugir para a Rússia. A Rússia também não quer que ele fuja, quer que a Bielorrússia se mantenha ali como satélite, e a Rússia, claro, também não tem coragem para dizer assim, vamos anexar a Bielorrússia. A Rússia anexou a Crimeia, e não é reconhecido em direito internacional isso, mas com o tempo vai acabar por ser reconhecido. E claro que se a Rússia anexasse, dissesse à Bielorrússia, venham para meus braços, venham para cá, isso ia desenvolver na Bielorrússia uma autêntica guerra civil que não convém nem à Rússia nem à União Europeia. Portanto, é claro que, como disse o Sr. Faustino, e bem, e concordo perfeitamente com ele, isto é um problema que é um pau dois bicos, é um problema que, digamos assim, para ser resolvido, pode redundar numa solução sempre provisória, como pode redundar até numa tragédia. Porque pode haver uma guerra, uma pequena guerra, até guerra de fronteira, porque os polacos, por sua vez, estão dispostos a reagir pela força. E depois a Ucrânia, que é um país muito dividido, e é um país que lá dentro tem problemas. Anteontem ou transanteontem houve soldados ucranianos mortos por separatistas ucranianos pró-russos, porque a Rússia não larga também a Ucrânia. A Rússia quererá a Ucrânia outra vez. A Ucrânia ainda está dentro da mira da Rússia. Acontece que, só para terminar, eu diria assim, é uma situação que é complexa porque envolve aqui interesses, digamos assim, de uma potência importante que é a Rússia, que não vai deixar nunca que se passem certas marcas, e ao mesmo tempo põe a União Europeia numa situação difícil, não só pela questão humanitária que se coloca, que é a primeira, também a questão energética, e acontece que a União Europeia começou a pensar nisto agora, e começou a pensar tarde. De facto, a União Europeia devia ter pensado nisto quando começou o grande problema das migrações no Mediterrâneo. E aí sucede que nenhum aliado da União Europeia da época hoje já é aliado da União Europeia. Veja-se a Turquia, que se tornou num inimigo autêntico. Veja-se o caso da Bielorrússia, que agora tem uma estratégia inteligente do ponto de vista de Lukashenko, que é para se safar, e Lukashenko para se safar fará tudo o que for preciso. E depois por trás temos evidentemente interesses da Rússia que joga ali com potência mundial que é e com potência regional, é que a Rússia tem um duplo papel que lhe dá muita força, é uma potência mundial e uma potência regional. E portanto a Rússia quando atua não é como, sei lá, um país qualquer que tem algum poder na zona, não, é que atua como a Rússia. E depois eu termino dizendo o seguinte,
Há uma coisa que as pessoas não sabem, muita gente que estuda, as pessoas que estudam relações internacionais sabem, mas, porque é verdade que há um manual. O Putin é um homem muito inteligente, portanto nós não vamos desmerecer os adversários, digamos assim, não vale a pena. É um homem muito inteligente, e é um homem que tem uma característica, ele ouve os partidos permitidos, convém ele põe uns na cadeia, uns opositores, mas outros deixa-os cá estar fora, e até concorre às eleições. E acontece que tem lugares. O Putin nunca ganha com 90%. Aliás, o Putin agora nas últimas eleições teve 46%, que é aquela maioria que lhe dá a maioria e que permite que os outros andem por lá. O Partido Comunista Russo teve 14 e tal por cento, penso eu. Depois ainda há um outro partido, e acho que é mais um partido liberal até, que não sei se é verdadeiro, se é falso, mas há uma espécie de pluralismo da Rússia, a que Putin chama, conceptualmente inventou um termo, a democracia soberana. Ora bom, ninguém sabe o que é. Ora bom, acontece que há uma coisa que é importante dizer, é que o Putin tem um conselheiro, que é um grande geoestratega, que é o professor Dugin, e o professor Dugin tem um livro que faz fama dele, que está traduzido em inglês, e já estive com o livro na mão, e acontece que o livro é sobre o que ele julga que devia ser a política externa da Rússia, e ele diz assim, a política externa da Rússia é a Eurásia, que vai de Lisboa a Vladivostok, ali junto ao Japão. Portanto, a Rússia assume-se como sempre foi a partir do século XVII, que é uma potência imperial que tem vontade de alargar o seu território. Curiosamente, os Estados Unidos sempre foram mais do género alargar a influência económica e controle económico, aqui e ali o controle militar, mas nunca a ideia do império, um império grande e tal. A Rússia tem uma tradição de império desde o século XVII. O imperador, aliás, Pedro, que foi o grande construtor da Rússia, que fez, aliás, São Petersburgo, em homenagem, ou Petrogrado, é homenagem a ele, porque não era nada. São Petersburgo, a antiga Leningrado e a antiga Petrogrado, era um pântano. Ele fez daquilo uma cidade com, claro, pondo centenas de milhares de escravos a funcionar. A escravatura funcionou praticamente até o século XIX na Rússia, oficialmente, e acontece que transformou, por exemplo, uma zona que estava deserta num grande porto e numa grande cidade que lhe deu acesso geoestratégico ao Mar Báltico. Ora bom, a Rússia é isto, e nas relações internacionais a história conta muito. O que se passou há 200 anos, passou-se há minutos na história. E, portanto, o Dugin, um dos geoestrategas que é ouvido por Putin, tem esta teoria. E esta teoria é uma teoria, mas há de haver sempre alguém que lá no Estado-Maior está a fazer planos, a pensar como é que pode pôr em prática, nem que seja a pequenos passos. Portanto, eu penso que Putin, sob esse ponto de vista, é realmente um homem muito inteligente, muito capaz, já está no poder, já assinou um decreto que vai eternizá-lo no poder, ele já só sai teoricamente em 36, portanto, ele já pôs 16 anos à frente da idade que tem, portanto, ele vai morrer no poder, e acontece que foi tudo admitido, e os russos dizem dele, há grande oposição, há grande repressão, mas também há liberdade para muitos, e, por exemplo, vai-se, como já viram nas televisões, um correspondente vai, entrevista um russo, e o russo diz, eu acho que Putin fez mal nisto, fez mal aquilo, fez mal aquilo outro, mas sabem uma coisa para terminar, na entrevista ao Oliver Stone, o Putin diz, há aqui uns erros, de facto há aqui umas coisas que eu cometi, fiz mal, ele é muito inteligente, ele não diz que fez tudo bem, fiz mal aqui, fiz mal acolá, mas no conjunto nós vamos fazer uma coisa bem, e eu quero é paz, e eu quero é isto, e quero aquilo. Há nele uma grande elasticidade dentro da sua rigidez, e isso faz dele um político temível, digo eu, temível, e por isso a questão Polónia-Bielorrússia é uma questão perigosa. Ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde, bom fim de semana.